Portugal ainda tem uma herança enormíssima. É uma sociedade patriarcal. Qualquer pintora, escritora dirá o que eu digo. Nunca é mano a mano. É sempre com mais dor, temos de trabalhar muito mais do que os homens e mesmo assim nem sempre nos permitem sentar à mesma mesa. São palavras de Maria Rueff, uma das grandes intérpretes do humor nacional, no Humor à Primeira Vista, em 2023. 3 anos depois, Isabel Viana é uma das mulheres que procuram uma cadeira para se sentar. Aos 30 anos, não muito depois de se ter estreado em palco, lançou o primeiro solo de stand-up, 30 por uma linha, assim é que terá mais datas em outubro deste ano. Vinda de uma formação em Direito, chegou a servir, nas suas próprias palavras, atenção, estou-te a citar, de mula de livros, quando trabalhou como aprendiz de alfarrabista. Tem ainda 2 obras de poesia publicadas, 2 podcasts, participou no Got Talent e é uma presença assídua neste festival, hoje do lado de cá, como convidada do Vodafone Paredes de Cora e do Humor à Primeira Vista. Isabel Viana, muito obrigado por teres aceitado o convite para conversar aqui comigo. Muito obrigada pelo convite, estou muito entusiasmada, estou muito contente. Agora está-me a cair a ficha de que isto está mesmo a acontecer. Até o momento nunca cai. Estamos mesmo em Cora, não é? Estamos mesmo em Cora, consegui estar aqui e não estar ressacada, que é um bom feito. Tentei guardar a minha voz ontem, mas não deu, a culpa foi de Kneecap e minha também. Mas tenho a voz que consigo e vou tentar. Não, mas ouvimos-te bem. Boa. Obrigado ao microfone também, ao som. Está perfeitamente suficiente. Se quiseres ainda hoje à noite podes estragar mais, porque amanhã já não vais ter. Exato, hoje esquece. Amanhã estou afónica, podendo estar afónica, sim. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. A melhor rede de Portugal. É para isso que trabalhamos todos os dias. Porque até podemos ser um país pequeno no mapa, mas somos enormes na ambição. Para que possas abrir o negócio que sempre imaginaste, dedicar-te ao que mais gostas onde quer que estejas, ver todos os filmes e séries e aproveitar cada momento. Sempre com a Vodafone, a melhor rede móvel e fixa de Portugal. De acordo com a empresa independente de benchmarking e consultoria P3. Together we can. Vodafone. Vamos começar com, lá está o tema que vai ligar estes podcasts, a misoginia. Tu consideras que o meio do humor em Portugal é misógino no acesso, veda o acesso às mulheres, de alguma forma? Acho que falaste da Maria Rueff, e a Maria Rueff tem uma coisa em que explica, uma parte em que explica muito bem a diferença entre ser mulher ou homem no meio, em todos os meios eu acho, mas não posso falar de todos os meios que não conheço. Eu acho que para os homens as oportunidades estão todas criadas e as mulheres têm que muitas vezes procurar as suas oportunidades e fazer, e nós vemos a maior parte das vezes as mulheres que se dão melhor e que estão melhor no humor têm projetos próprios e que tiveram que o fazer sozinhas. Não foi uma marca que chegou e disse: olha, tu és tão awesome, vou já aqui garantir este início de carreira, que normalmente é a altura mais complicada para qualquer artista. Quando as oportunidades te são criadas e te são oferecidas é muito mais fácil, e sinto que como mulher, e não falo só por mim, as oportunidades não aparecem tanto, ou seja, não é algo que acontece de forma reativa e tem que acontecer de forma muito mais ativa. E sim, todos os meios são misóginos, a comédia é mais um, claro. Mais um deles. Mas até no início de carreira, que é onde ainda estás, não é? Estás nos primeiros 2 anos, vais fazer ainda 2 anos a fazer stand-up, ou seja, até antes ainda de chegarmos sequer ao interesse das marcas, a começar a fazer stand-up em noites de comédia, sentiste mais dificuldades de alguma forma? Ou até há um fenómeno que eu acho que não é só do humor, às vezes certamente já terás passado por isso, de ser a única mulher no cartaz. Sim, e ficas na dúvida se então eu estou aqui porque sou boa comediante ou estou-me a convidar por uma representação forçada, não é? Eu já caí nessa esparrela de achar que me estavam a chamar uma esparrela e uma autossabotagem e um síndrome de impostor, que é tipo, é porque sou mulher, então estão-me a chamar. Não, tipo, se fosse uma merda, provavelmente não chamariam, não têm interesse em chamar pessoas que estraguem uma noite. Esse acesso que pode parecer facilitado no início não te está a dar acesso a grande coisa. Porque, ou seja, nós agradecermos, como somos menos, chamam-nos mais, ou como somos menos, temos mais oportunidades. Estão-te a chamar para uma noite que não é paga, ou seja, tu estás a trabalhar de borla, estás a ter visibilidade e tudo mais, mas não te está a dar isso tudo, ou seja, há uma falsa
ilusão, há essa ilusão de que temos mais oportunidade por sermos menos, quando depois, na realidade, quando são, lá está, as coisas pagas, quando são os podcasts, não sei o quê, é muito mais fácil e muito mais comum homens chamarem homens porque é... Ou seja, quando se torna a sério, Sim. achas que fecha um bocado de... Sim, dependendo das coisas, acho que felizmente as pessoas já começam a ganhar um bocado de vergonha na cara e de não fazerem noites inteiras só de homens, nem todos os sítios. Ainda este ano houve festivais onde o palco comédia, só homens. Deviam estar todas de férias. Estávamos todas de férias, nenhuma conseguiu. Ou acho sempre graça quando vejo malta que agencia comédia que diz: eu ando à procura de uma mulher para agenciar. Queres ajuda? Conheço várias maravilhosas. Posso mandar uma lista? Sim, se quiseres eu faço-te uma lista de prós e contras de cada uma. Temperamento complicado, já se sabe. Mas, tipo, há noites e casas e espaços que já têm vergonha na cara de não fazer constantemente noites sem mulheres, mas continua a haver muitas noites sem mulheres. Eu já disse isto e volto a dizer: uma noite de stand-up que não tenha uma única mulher no cartaz não me interessa. Ok. Não tem uma única visão feminina de uma coisa, porque eu não acredito nos temas das mulheres e nos temas dos homens, e já vamos falar disso também. Sim. Por causa do beat que eu escolhi. Claro que há temas de mulheres e há temas de homens, mas para mim é tipo a visão de uma mulher de um tema qualquer. Vai ser sempre diferente da visão de um homem. E se não há um único ponto de vista de uma mulher num cartaz, eu já sei o que é que vou estar a ouvir a noite toda e não me interessa. Ok. Dirias que nessa primeira fase que estavas a dizer, que às vezes até podias sentir que estavas a ser convidado por ser só mulher, não é? Isso cria alguma dificuldade em dar os próximos passos, no sentido de começas a colocar-te em dúvida se realmente tem jeito para aquilo ou não, não é? Sim, passaste um bocado por essa sensação? Sim, eu acho que só os homens é que não passam por essa dúvida do será que eu sou suficiente? Am I enough? Tipo, também é um bocado esse o caminho bastante diferente. A nós disseram-nos muitas vezes que não temos graça ou estás a fazer muito barulho. Eu já ouvi coisas escabrosas de comediantes. Atuações? Hã? Durante atuações? Durante, no final, antes, Okay. Tipo, temos mais dúvidas porque nós não fomos ensinadas a ocupar tanto espaço, não fomos ensinadas a estar tão à vontade. As mulheres, há uma cena muito interessante que se vê, por exemplo, nos filmes da Disney. As mulheres que riem são as malvadas. É o riso malvado, é o riso de uma mulher ou é... ou então é uma bruxa má, e é tipo, não há mulheres a rir, não há mulheres a rir aos berros, não somos habituadas a ver isso. Uma mulher ri-se baixinho, faz tudo baixinho, então estamos muito mais vezes e constantemente na dúvida, e eu já disse isto também e volto a repetir, eu só quando começar a ver muitas mulheres más a fazer stand-up é que acho que estamos a chegar perto daquilo que possa parecer uma igualdade no meio, porque há muitos homens médios e maus a fazer stand-up e mulheres, só aquelas que já tiveram mesmo imensa coragem, imensa gente a dizer que elas são ótimas é que têm coragem de ir, então... Podem aplaudir. Tu disseste uma coisa interessante no podcast de Pequenas Reivindicações de Liberdade. Disseste que só decidiste fazer stand-up depois de começar a fazer terapia. Sim. Isso liga ao que estás a dizer, Claro. a essas dúvidas? Claro. Achas que é essencial um humorista fazer terapia, aqui seja homem ou mulher? Quem me dera que toda a gente conseguisse fazer terapia e conseguisse ter acesso a terapia. Acho que não ia resolver tudo, mas pelo menos individualmente ajudar-nos a lidar com o que quer que seja. Acho que qualquer pessoa que tem uma voz ativa, quer seja comediante, quer seja cantor, escritor, whatever, devia ter esse trabalho de casa bem feito, nem que seja por uma questão de empatia, de noção de ofensa, de noção do outro. Acho que sim. Para mim foi essencial porque foi só a fazer terapia que consegui parar o trabalho de autossabotagem constante. E no que é que ele se verificava? Epá, eu achava que tinha pânico de falar em público. Eu criei essa mentira. Ou seja, não conseguiria estar aqui como estamos agora? Conseguia, mas eu achava que não conseguia. Tipo, Ok. eu fui, por exemplo, uma amiga minha convidou-me para celebrar o casamento dela. Tipo, para escrever o texto e celebrar. E eu Sim. estava tipo, eu vou estar em pânico, eu vou fazer não sei o que antes. Depois chega ao dia e eu tipo, estou nervosa normal. Estou nervosa QB. Depois comecei a perceber, isto é tudo uma ganda tanga para tu não dares o passo, ok. E quando comecei a fazer stand-up, claro que ficava bastante nervosa, mas tipo, nervos normais e perfeitamente geríveis, tipo, não era nada incapacitante. Até digo hoje em dia que se eu não estiver um bocadinho nervosa antes de fazer uma coisa é porque já estou a fazer aquele texto há muito tempo, ou já estou a ir àquela casa com demasiada frequência, tipo, é sempre suposto estar um bocadinho
borrada. Tipo, se não tiver com um bocadinho de medo, é mau sinal. Mas aqui a questão da terapia também não entra um pouco no tipo de conteúdo de humor? Pareceu-me na altura em que referiste isto que Sim, tem a achavas ver... que alguns humoristas podiam estar a abordar alguns temas de forma errada. Sim, eu acho que A tem... teu ver, claro. Isso é o meu take, Sim, vale, sim. vale o que vale, mas o humor autodepreciativo tem esse problema, não é? Às vezes que nós estamos a fazer... Estou a dizer nós para nos incluir, eu não faço assim tanto humor autodepreciativo. Faço uma coisa que eu acho que todos os comediantes gostam de fazer, que é tipo, antes de me tirarem a pinta, tipo, eu vou gozar comigo própria e fica resolvido. Mas daí para o humor autodepreciativo acho que ainda vai uma distância. Mas sim, acho que há muito essa capa e essa forma de contar a história, e quem explica muito bem isso é a Anna Gadsby, que diz que fazer humor autodepreciativo lhe estragou a cabeça porque as histórias têm um início, meio e fim, e no stand-up só tem setup e punchline. E quando tu contas a tua história com uma punchline e não como ela é efetivamente, podes estar a adulterar a tua história e a contá-la de uma forma que tem muita graça, mas de repente estás a tratar um trauma como e só estás a piorar tudo. Isto, só para dar contexto, é no Sol na Net. No Sol na Net, exatamente. Mundialmente da Anna Gadsby. conhecido, que está na Netflix. Tu achas que aqui, ainda dentro do tema da misoginia, mas relativamente mais ao conteúdo, consideras que há humor misógino a ser feito em Portugal? Como é que o identificas, não é? Há humor misógino a ser feito em Portugal, claro que sim. Misógino, não só, infelizmente, mas como é que eu o identifico? Eu não acho que existam temas proibidos em stand-up nem em lado nenhum. Os lugares comuns são normais, é com base em preconceito que se faz stand-up, tipo, muitas vezes, tipo, é uma hipérbole de uma coisa mundana em que tu tens que ser preconceituoso no sentido em que fazes uma regra Sim. de alguma coisa. Uma só nesse generalidade, ou seja, as mulheres são assim, os homens são assim, Generalizações e alguma coisa desse género. A minha questão é sempre tipo, para que é que tu vais usar esse preconceito e como é que tu vais explorá-lo? Ou seja, existe este lugar comum das mulheres fazerem X ou Y. E como é que tu vais pegar nesse lugar comum? Por exemplo, o lugar comum de a mulher está cansada, está com dor de cabeça, não quer pinar. Foda-se. Tipo, há dois caminhos aqui, por exemplo. Tu podes ir para foda-se, depois mete-lhe os cornos, não é? Ou então vais para um... Se calhar teve o dia todo a tomar conta da casa enquanto tu estavas a coçá-lo no sofá. Tipo, podes explorar exatamente a mesma coisa, o mesmo lugar comum, de duas formas diametralmente opostas. E isso é que vai dizer... Mas a comédia também está associada à ideia de transgressão, ou seja, dizer essa... Como é que disseste? Já me esqueci. O quê? A cena da mulher não querer fazer... Pinar, sim, da mulher em casa não querer, ou dor de dizer cabeça. o errado, não é? Ou Sim. Que muitas vezes é o preconceito, não é? Sim. Como é que depois se lida com isso? Porque lá está, é aquilo que estavas a dizer, a comédia deve poder abordar tudo, de todas as formas. Eu não acho que o tema seja, não se pode dizer que há mulheres que não têm apetite sexual com os maridos. Não, podes, mas vais usar isso para quê? Para justificar traições, ou para dizer que as mulheres são isto, ou para dizer que as mulheres são aquilo, ou para dizer, será que é por causa isto que acontece? Será? E depois é a questão para mim sempre de, eu não gosto de punch down, eu gosto de fight da power, o que quer que seja da power, a ordem vigente, o que quer que seja. E portanto, se é para fazer essa transgressão e essa mudança do status quo, é para fazer essa mudança do status quo, não é para dizeres as coisas só para seres edgy porque podes e porque politicamente correto e já não se pode dizer nada. É essas conversas. Quando estás a fazer stand-up, ou se calhar até mais no processo de escrita, tu pensas como é que os homens vão ouvir o teu texto? Ou não queres saber? Penso, estaria a mentir se não dissesse que penso os homens, as mulheres, Sim. whatever, e sei que vai irritar um tipo muito específico de homens e que outro tipo muito específico de homens vai gostar muito, porque vai tipo, custa, mas é verdade, mas estão lá, tipo, há muitos homens que se riem com a minha comédia, há muitos homens que detestam, e eu estou perfeitamente confortável com isso, porque a minha vida toda houve homens que me adoraram e homens que me detestaram. Portanto, aquilo que eu faço em stand-up, eu não acredito muito naquela cena de personagem, de eu faço uma coisa completamente diferente em palco daquilo em que eu acredito. Tipo, isso é, para mim é xalala. Achas que isso não existe? Em nenhum caso? Acho que não. Nunca podes estar tão distante assim. Claro que fazes personas e claro que fazes... Lá está, hipérboles ou eufemismos ou o que quer que seja daquilo que tu és, mas essa ideia de é uma personagem completamente diferente daquilo que eu sou, eu nem acredito em nada disto, estou só a ser um mensageiro, é tipo, claro. Então, mas por Sim. exemplo,
num caso como o Anthony Jeselnik, que faz humor negro sobre Sim. aborto. Sim, É? sim, sim. E depois conhece as posições públicas dele em podcasts e conversas, e é uma pessoa claramente, pelo menos pelo que dá a entender, não é? Publicamente dá a entender. não se identifica com aquele registro, é apenas o humor que gosta de fazer. Sim, mas uma coisa, tu podes fazer humor negro, whatever that means, tu estás sempre, dá tão bem para perceber, para mim sempre deu tão bem para perceber se tu estás a gozar com os homofóbicos ou com os gays. Se tu estás a gozar com as mulheres que abortam ou a diminuí-las, ou estás a gozar com as pessoas que querem fazer isso. Tipo, mesmo quando tocas, lá está, não há temas proibidos, é a forma como abordas. Eu acho que é claro como a água, quando é que tu estás de um lado ou do outro. Nunca me ficou dúvida nenhuma de... Achas que sabes tirar a pinta? Não dá para perceber, porque o ângulo é perceptível. Tipo, mesmo que tu estejas a dizer uma coisa que é tão... Eu falo sobre aborto em texto de stand-up e é chocante para muitas pessoas, porque as pessoas continuam a achar que o aborto é um castigo divino e uma vergonha que as mulheres têm de ter. É um procedimento médico. Tipo, se os homens fizessem, dava para fazer aqui na banca do Aicos. Portanto, iam carregar a máquina, faziam um aborto, iam à vida deles. Portanto, eu falo sobre isso e é chocante para muitas pessoas. É tipo, isto é um bocado edgy. É tipo, não, é o que é. E obviamente aí a minha posição está, mais uma vez, clara como a água e vai muito em concordância com aquilo que eu digo depois em entrevistas, em podcasts, em whatever, mas tu seres uma coisa e seres outra completamente oposta, eu acho sempre um bocadinho estranho, to say the least. O Afonso Cruz tem um take muito interessante sobre isso no Nem Todas as Baleias Voam, em que ele distingue um escritor e um artista de um artesão. Porque se tu só estás como uma marioneta a fazer coisas nas quais não acreditas e onde não puseste nada da tua essência, és um artesão. Não consegues fazer piadas em que não acredites? Consigo, hiperbolizando coisas. Tipo, eu não odeio todos os homens, até tenho amigos que são. Tipo, eu estou a brincar e não estou, mas estou. Tipo, eu estou a usar o que normalmente as pessoas dizem em relação a pessoas negras ou pessoas gays. Sim. Eu estou a usar para os homens. Eu não acredito verdadeiramente nisso. Eu não odeio todos os homens de todos. Tenho mesmo amigos que são. Tens alguns? Tenho alguns que são. Não, a minha questão não é essa. Eu muitas vezes ataco os homens de uma forma exagerada que não é obrigatoriamente aquilo em que eu acredito e digo para fazer humor. Tipo, não acho. Olha, ontem estávamos a falar num espetáculo muito interessante da Fran Azevedo, não sei se sabes, King Kong Fran. Não conheço, mas já uma artista brasileira. Esteve em Portugal. Que faz um espetáculo todo em que vira a narrativa ao contrário. Ou seja, ela mascarada de King Kong, com um dildo gigante, com uma cena, e ela faz um espetáculo todo a diminuir homens, mas tipo de uma forma mesmo desconfortável para caraças, tipo, mesmo a roçar a violência, só que tudo lugares comuns de coisas que os homens dizem em relação às mulheres. Tipo, e toda a persona dela é esse exagero total, ou seja, não sendo exatamente aquilo em que ela acredita, porque ela não acha, ela diz coisas tipo, homem com 30 anos já está fora de prazo, tipo, até aos 25 conta a partir, e ela tem tipo 40, que são coisas que os homens dizem, ela está a pôr a hipérbole do outro lado. Isso também não é obrigatoriamente aquilo em que ela acredita, mas ela está a usar esse contraponto para fazer a sua posição de coisas com as quais não concorda que façam em relação a mulheres. Portanto, isso pode acontecer. Tu dirias que fazes stand-up a pensar em mulheres? Maioritariamente? Tal como a pergunta que me fizeste em relação aos homens, sim, mais a pensar em mulheres, porque quando eu comecei a ver comédia, eu gosto de comédia desde miúda, não stand-up obrigatoriamente, mas eu sentia sempre que giro, mas isto é uma coisa geral, e foi quando eu comecei a ver stand-up de mulheres a falarem para mulheres, não no sentido de serem só temas de mulheres, mas tipo visões de mulheres e não serem coisas tipo, há muita expressão chata, mas que é verdade, de pick me girl energy, tipo, não estás a fazer coisas para o outro lado, ou para agradar, ou para seres pouquinho, tipo, eu gosto mesmo de ver mulheres a darem um pontapé na porta e a dizerem coisas que eu, tipo, ei, alguém que diga esta merda, que bom. E, portanto, quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, faço, sim, e faço muito stand-up a pensar em mulheres, sim. E como é que são as críticas, ou a reação do público, mas acredito mais dos homens, o que é que tens sentido? Eu não ouvi, mas uma rapariga que estava no espetáculo meu saiu e disse, eu achei ótimo, um gajo disse que não se conseguiu rir porque eu devo ter um trauma sexual qualquer. É a heterossexualidade, é o meu trauma sexual. É ter nascido a gostar de homens com as vicissitudes todas que isso tem.
E há muitos homens que dizem, tipo, uma vez, olha, no Porto fomos atuar 3 noites. Primeira correu muito bem, esqueci-me completamente de dizer que tinha sol marcado para o Porto, não disse nada. Segunda noite correu mais ou menos e eu disse, vem cá atuar ao Porto. Tipo, não disse data, não disse que era o meu sol, não disse nada. Última noite, comi merda mesmo, é o nome técnico, e no fim digo, bem malta, vou estar aqui com o meu sol no Porto, no dia 2 de outubro, e um gajo da plateia diz, mas é só para irem mulheres ou não? Eu, não, os homens também podem ir. Ele tipo, não me parece, estás a ver? Tipo, não parece que isso seja humor para homens. E eu estou ok com isso, tipo, o humor para homens está a ser feito desde que eu nasci, pelo menos, portanto, estou muito confortável com haver algum humor que alguns homens achem que é só para mulheres, tipo, não me dói em lado nenhum. Tu assumes claramente que fazes um humor feminista, não é? Esse pontapé na porta que estavas a dar o exemplo. Há, por vezes, duas vertentes, diria, que há quem ache, dentro de mulheres humoristas, que se calhar esse humor assumidamente feminista pode não fazer tanto sentido, porque parece que se estão só a colocar na condição de ser mulher, não é? E não ligar a outras condições que também têm na sua vida. E outras pessoas que simplesmente são mulheres e fazem humor sobre o que lhes apetece, mas não entram nesse jogo, digamos. Achas que as duas são possíveis de coexistir e ambas fazem sentido, ou gostavas de ver mais mulheres a dar esse pontapé na porta? Epá, eu acho que mesmo as mulheres que não se assumem como feministas, acho estranhíssimo uma mulher fazer stand-up e não se assumir como feminista, porque para mim é contraditório. Porque, tipo, seres... Pronto, depois é a ideia do que é ser feminista ou não, que os anos passam e as pessoas continuam com dúvidas e está-se bem, cá estaremos para falar sobre os temas 300 e 500 vezes se for necessário, mas acho estranho, de antemão, seres mulher, seres comediante, teres um microfone na mão e não seres feminista, porque se não fossem todas as mulheres feministas, nós estávamos atrás do balcão da cozinha. Mas é perfeitamente normal os próprios temas que tu queres falar na tua vida, ou os próprios temas que te interessa puxar para a mesa num jantar, ou a forma como tu és na empresa onde tu trabalhas, tipo, tem mais a ver com a minha personalidade do que com a maneira como eu acho que deve ser feito. Não é, de repente, um salto lógico ou algo estranho eu ter começado a fazer stand-up e falar muito disso nos meus textos, porque eu sempre fiz isso na minha vida, tipo, sempre foi algo intrínseco, algo que fiz naturalmente. Não gosto, nem amo, e falo muitas vezes sobre isso. Por exemplo, já fui contratada para fazer Dia da Mulher. Foram só mulheres a atuar, faz sentido. Mas também já estive em sítios em que é tipo especial mulheres, ou não sei o que das mulheres, e é comediantes mulheres, e a Mary Beth Barone agora até tem um special que se chama Female Comedian, ou uma... já não me lembro do nome, mas está na Netflix. É uma coisa assim do género, que é tipo, eu não sou uma mulher comediante, eu sou uma comediante. Sim. E por ser mulher tenho uma visão de mulher, e por ser mulher faço parte de uma minoria no meio, mas eu não adoro essa divisão porque não acho que seja obrigatoriamente diferente. Tipo, dentro dos homens, pois é essa, que é tipo, as mulheres falam sempre das mesmas coisas. E os homens estão a descobrir a pólvora, ou estão a falar das vicissitudes da morte, e eu não reparei, tipo, também estão todos a falar de temas absolutamente mundanos do seu mundo, ou de mundos em comum, e portanto é isso, apesar de me assumir como feminista, e assumirei sempre, e acho que é essencial, e de dizer que faço muito humor para mulheres, como bem disse já, há muitos homens, felizmente, muito fixes, que gostam muito do meu trabalho e que seguem, e que os que não gostam, tipo, eu percebo perfeitamente, pagaste para ti rir, não é? Estão lá 5 comediantes, pá, e do nada aparece uma gaja que está a gozar com o facto de tu não saberes fazer nada em casa, seres imprestável, seres um filho da tua mulher, gozar com vários temas que, tipo, eu tenho noção que são desconfortáveis, mas é a vida. Estamos numa fase na comédia nacional que eu diria que é positiva, e até duas das grandes figuras em termos de bilhetes vendidos na comédia nacional são mulheres, e se continuarmos pela lista, se calhar top 10, não sei quantas mulheres serão incluídas, mas estou a pensar na Bumba e na Joana Marques. Joana, sim. Sentes que já há uma nova vaga a surgir também por verem o exemplo de humoristas como elas, Inês Aires Pereira, Beatriz Gosta? Tipo, eu sei perfeitamente o que é que fez pela minha vida ver pessoas como a Bumba, como a Beatriz Gosta. No outro dia fiz episódio ao vivo com ela, tipo, e vieram-me lágrimas aos olhos, porque eu amo a Beatriz Gosta. Eu lembro-me várias vezes de ficava chocada. Eu estava tipo, como é que esta gaja tem coragem de dizer estas merdas? Tipo, ia para além do que fiz, está uma gaja a dizer. Eu ficava mesmo tipo,
eu não sou nada púdica, tipo, como é que esta gaja tem coragem? E é tipo, se a Beatriz Gosta meteu isto no YouTube há 10 anos, quem é que eu acho que sou para estar a duvidar se posso dizer isto ou aquilo ou o outro em palco? Tipo, diz só, quem gostar vai gostar, quem não gostar não vai gostar. Tipo, o hate que a Beatriz Gosta leva de homens há anos é abismal e acho que é só prova de que se está a fazer bem. E como vês, disseste aí várias mulheres completamente diferentes, em estilos completamente diferentes e que todas foram importantíssimas para mim. No dia em que eu quis começar a fazer, ou mesmo antes de começar a fazer stand-up, meter merdas no Instagram, meter certos vídeos, fazer certas coisas, tipo, elas já fizeram, então está ok para começar a fazer. Portanto, sinto que, claro que sim, a representatividade é muito importante. O teu espetáculo solo, desta vez vamos dizer as datas, para ninguém se esquecer, 2 de outubro no Porto, 3 de outubro em Leiria e 7 de outubro em Lisboa. O 30 por uma linha, o primeiro solo que apresentas, porque basicamente fizeste 30 anos. Exatamente. Começaste a fazer stand-up com 28. Exatamente. Cada vez vemos humoristas mais jovens a surgir, a fazer stand-up, alguns até antes de chegarem aos 18 anos. Sentiste de alguma forma, já estavas a começar atrasada? Não, jamais. Se eu tivesse começado a fazer stand-up com 17 ou com 18 anos, não estava aqui a falar contigo. De certeza. Então. Tipo, estava aí a curtir o festival, mas não estava aqui de certeza. E quando vejo malta muito nova a fazer, eu não consigo entender. Tu teres arcabouço com 20 anos para comer merda e teres, como eu já tive, no Pinhal Novo, 100 pessoas a olharem para mim mesmo, tipo, hã? É para rir, tipo, baza, pede para cagar e sai. Tipo, como é que tu tens 20 anos, sais de uma noite dessas e estás tipo, correu mal, mas para a semana há mais. Não, eu era tipo, ok, desisto, obrigada, tchau, nunca mais. Por isso é que eu te digo que só quando comecei a fazer terapia é que consegui. O arcabouço que eu tive que criar para perceber que eu não me inicio nem me finalizo numa atuação de stand-up foi gigante. E foi esse o trabalho da terapia. Tipo, correu bem, não és a maior, acalma-te. Correu mal, não és uma merda. Tipo, se na vida há dias correm mal, porque é que numa atuação de stand-up não pode acontecer também? Mas vai lá tu dizer isso à Isabel, 19 anos. Tá? Mas tens facilidade em lidar com isso hoje? Ou seja, eu acho que todos conseguimos perceber essa ideia de facto isto não é assim tão importante, atenção. É só o meu trabalho. Sim. Mas depois de ter a atuação má, consegues ir logo para esse espaço mental? Ou... Tenho mais dificuldade em não ficar muito excitadinha com uma que corre bem do que com as que correm mal. É tipo, então se for texto que eu já fiz, tipo, eu consigo, é muito difícil eu não conseguir detectar o que é que aconteceu. Tipo, a última coisa que eu faço é pôr a culpa no público, que acho que isso é a batutinha. Pá, esta história que eu estou a contar do Pinhal Novo era tipo a minha 20ª atuação de stand-up e foi a primeira vez que não me deram tempo. Então eu estava tipo, vou fazer tudo o que sei, vou fazer coisas novas. Chego lá, público 50 mais. Meu texto, análise às ISTs, levar no cu. Eu tinha uma mulher na primeira fila que estava a olhar para mim com nojo. Estava tipo, esta miúda é tudo o que está de errado neste país. E eu estava ali, tenho tempo à vontade, vou continuar. Pá. E culpa de quem? Minha. Como é que eu acho que público 50 mais está interessado em conversas tipo, então malta, costumam fazer rastreios às ISTs? E eles tipo, hã? Estás a falar do quê? E eu, ok. Pá, é aí culpa minha, não é culpa do público. Mas qual é a solução nessa altura? Ou seja, simplesmente achas que nunca vais conseguir chegar àquele público 50 mais? Não, consigo. Ou tens outras coisas que... nesse dia, hoje em dia, o que é que eu faria? Espera, está aqui público 50 mais, vou para o meu texto de público 50 mais. Já tenho texto para pessoas mais novas, tenho texto para certos públicos. Mas achas que consegues ter mais ou menos os mesmos tópicos? Ou seja, dentro desta... Não. Público 50 mais gostam das piadinhas de eu a gozar com os meus pais o facto de ter pais viciados em roubarem merch de hotéis, pega sempre. Esses lugares comuns, de falar muito da minha família e de algumas coisas, temas mais meus, mas não hoje a verdade tanto. Tu tens 2 podcasts, no teu podcast a solo, que é o Contra Mim Falo. Contaste que em alguns espaços, acho que não foi no caso do Pinhal Novo, mas em alguns espaços a tua atuação pode virar um comício. O que é que isto significa? Eu às vezes entusiasmo. Mas tipo que as pessoas levantam-se, aplaudem, punho no ar? Imagina, há certo texto, por exemplo, um texto sobre o aborto. Se eu for fazer numa casa que eu não conheço muito bem, eu vou incluir uma parte do texto.
E vou excluir outra, tipo, não vale a pena, para dar um exemplo muito específico. No outro dia fui fazer o Zama na Costa da Caparica. Não é uma casa propriamente politizada. Uma vez falei mal do Ronaldo no início do texto, ficaram o resto dos 10 minutos a olhar para mim mesmo tipo, aqui não. Aqui eu não. tipo, Sim. ok, desculpa. E só disseste mal das prestações dele no Mundial, não foi? Mais não nada. disse mal de Claro. tudo o que não inclui futebol, Exatamente. que é o que eu tenho a apontar ao Ronaldo. Não estava à Nunca espera. irei apontar nada de futebol, porque futebol eu percebo muito pouco. Mas percebi e sei que é uma casa tendencialmente menos politizada, portanto eu não vou pôr ali a dizer certas coisas, tiro partes do texto que ali não fazem sentido. Agora, se me apanhas numa associação cultural, Mas tudo o que é, meu, vai texto todo. pinta-me um cenário, o que acontece? Porque Para além das certamente já te aconteceu, não é? punchlines- Para dizeres isto. Sim, sim, para além das punchlines principais do texto, muitas partes de texto que não são obrigatoriamente punchlines, é um bocado mais politizado, é menos... Mas é que menos- há mais aplausos, é isso? É, tipo, as pessoas vai mais reagem. ao alguém disse, e menos ao E como é que te Giro. sentes com isso? É algo Gosto, que gostas gosto. que aconteça ou, Gosto. ou preferias que Estou não? ok com isso, eu não tenho a ideia de que comédia é só rir, não sou dessa escola. Então é o que é do- mais? O que é É o mais? que tu quiseres lá meter. Pode ter emoção, pode ter política, pode ter mímica, pode ter música, pode ter o que tu quiseres. Tipo, essa conversa acontece muito e vêm as matrizes do que é comédia ou deixa de ser. Para mim as coisas estão sempre em constante movimento, não é? Tipo, a primeira pessoa que ouviu a Carminho há de ter dito isto não é fado. E tudo bem, a vida segue, vai continuando. As primeiras pessoas que viram poesia a sair um bocadinho daquilo que sempre se fez, vieram logo dizer, não, tudo bem, façam o que quiserem, mas isto não é poesia. Falávamos do Nanette, da Ana Gatsby, dizem, está bem, muito giro, mas isto não é stand-up. Exato. Para mim pode incluir muito mais coisas, foi uma arte feita e desenvolvida por homens, muitas vezes, e quanto mais pessoas diferentes entrarem dentro de todas as áreas, mais visões diferentes tu vais ter. E, portanto, alguém drag que queira fazer um espetáculo de stand-up comedy com drag... Como há, Deixa já, de já ser- temos o caso da Sinceramente, por exemplo? Sim, sinceramente, Validation. Temos vários casos. Mad Era também. Alguém que venha dizer, não, desculpa lá, stand-up com uma peruca, não pode. Isto não pode apelar à dança e à... Pode tudo. Tipo, para mim é um conceito muito abrangente. Aliás, Portanto, os shows de comédia vêm os shows de vaudeville, sim, em sim, que sim. havia de tudo, não é? Sim, Claro. sim, eu acredito nessa noção lata do que é que pode ser Mas não stand-up. achas que há uma natureza um pouco contraditória entre o que é um comício e um espetáculo de stand-up? Na Claro, ideia do... a própria forma como eu Na chamo ideia de que queres é comício... procurar o riso, não é? Claro, mas a própria forma como eu chamo comício já é uma hipérbole, não é Sim. de facto um Sim, comício, mas lá está, se tu vais ver um espetáculo de uma pessoa que sabes que é assumidamente de esquerda, assumidamente feminista, e tu não vês nada disso o espetáculo todo, é estranho. E eu não acho que isso tenha que ir e aparecer só em formato de piada. Pode ser na maneira como eu conto uma história, dou ali tipo uma ferradela numa questão qualquer um bocado mais desconfortável, e nem sempre, ou seja, por exemplo, o riso pode vir a seguir a um momento de tensão, Claro. propositadamente colocado ali. Sim, sim. E não é por haver um momento de tensão ou depois de relief no final que deixa de ser comédia. Eu acho que dá para envolver tudo. Eu adoro rir, adoro ouvir coisas que me põem, não é pôr a pensar. Eu não acho que ninguém saia mais inteligente de um espetáculo de comédia ou mais elucidado, não é aí que eu estou também, mas acho que há espaço para tudo. Há espaço para te emocionares, há espaço para ficares na dúvida, indagares, acho que há espaço para tudo. Como eu disse na introdução, publicaste já 2 livros de poesia. Vou dizer os nomes, não vais ficar com vergonha, pois não? Não. 3 é um número par e os tigres aparecem à noite. Exatamente. Há alguma coisa em comum entre escrever poesia e escrever comédia? Não deixares a ideia fugir. Em ambos, a parte mais importante do meu processo criativo, eu tenho memória de Dory. Eu estou a falar contigo, tipo, lá, como é que é? Gustavo. Eu, tá bem, foda-se. Esqueci completamente. E igual com ideias, eu tenho quadras inteiras, beats inteiros, que se eu não for escrever no momento, ou pelo menos apontar a palavra-chave, me esqueço completamente. E essa parte do processo criativo é exatamente igual nas duas. E depois ir pegar nas coisas e maturá-las e mexer-lhes também
também é parecido. Tu começaste por escrever poesia e só mais tarde é que fizeste Sim, stand-up. sim, Houve sim, alguma sim. coisa da poesia que foste buscar e usaste para transformar-te em stand-up, por exemplo? Não. Nada? Não, As coisas não, os temas isso não se relacionam? É muito mais sentimental a poesia, é isso? Não sei. Não obrigatoriamente, sabes? Ok. Eu tenho assim coisas Porque também há bastante poesia irónicas. humorística, muitas vezes. Sim, não é? eu tenho coisas bastante irónicas, mas são... Não te vou dizer que são gavetas diferentes da minha cabeça, mas são lugares diferentes onde estou. Tipo, o ímpeto e a vontade com que eu vou a uma fonte não é igual à vontade com que eu vou a outra. Tipo, se puder descrever isto assim de uma forma mais física, tipo, quando vou escrever stand-up, estou tipo palhacinha entusiasmada com a ideia que tive, e poesia vem de um lugar mais calmo, mais suave. Tu, entre profissões bizarras que acredito que tiveste, aprendiz de alfarrabista foi a mais bizarra? Aprendiz de alfarrabista é capaz de ter sido a mais bizarra, não pela profissão em si, mas pela pessoa com que fiz aquilo. Tipo, na minha primeira semana de trabalho, o Miguel, que é o dono já agora, malta, se gostarem de livros em segunda mão, K2 de livraria, está no LX e no Instagram, tem muita coisa muito boa. Ele diz-me assim, olha, estou sem carro e temos que ir à Baixa da Banheira, porque há um bacana que diz que tem uma primeira Baixa edição. da Banheira, temos aqui. Baixa da Banheira, Vamos. let's fucking go. Vamos. Há um bacana que diz que tem uma primeira edição de um Dom Quixote. Eu tenho a certeza que não é uma primeira edição de um Dom Quixote, mas pode ser uma versão facsimilada, tipo uma imitação, muito bem feita. E eu aquele dia todo eu estava tipo, isto não está a acontecer, tipo, isto é surreal. Aquilo era um senhor feirante que comprou uma biblioteca de cerca de 20 ou 30 mil euros, avaliada assim a padeiro, por 500 euros em moedas. Porque a malta desfaz de tudo nas casas e estão-se a cagar para os livros. E tu consegues fazer negócios muito interessantes. O gajo tinha cenas caríssimas numa garagem na Baixa da Banheira. Inacreditável. E vi cenas surreais e fui ao Brasil comprar livros e vender livros portugueses. Foste mula de livros? Fui mula de livros, exatamente. Fui mula de livros, que é a cena mais fixe para se traficar, porque ninguém quer saber. Está-se tudo a cagar. Ninguém acha estranho eu ter uma mala de porão com 30 quilos com livros. Portanto, eu sou muito nervosa, não daria para mula de mais nada. Dou só de livros, que não dá tanto dinheiro, mas é muito mais tranquilo. Tiveste mais profissões assim estranhas? Estranhas não, normais. Olha, fiz muitos anos promoções, fiz muitos anos festivais de verão como promotora. Tratem bem as promotoras, por favor. Elas têm muita paciência. Há ali senhores a acenar, estou a ver. Sim, força promotoras, tratem bem as promotoras. Fui promotora durante muitos anos, trabalhei em restauração também. Acho que é isso, restauração, toda a gente já trabalhou em restauração também. Tratem sabe, bem as pessoas que trabalham em tratam restauração. super bem as pessoas que trabalham em restaurantes, é uma coisa que nós temos que nos acalmar. Estou a lembrar assim Não de tiveste mais assim, profissões. Trabalhei como administrativa numa faculdade, muito giro também. Tipo, das merdas que eu mais odeio no mundo é falar ao telefone. Estava o dia todo a fazer telefonemas. Tipo, realmente o Covid fez-nos fazer coisas muito estranhas. E a formação em Direito ajuda alguma coisa nestas coisas da escrita? Pelo menos do pensamento, acredito que ajude. Ajuda mais na leitura e na capacidade lógica do que na escrita, porque as coisas que eu tinha que escrever em Direito. Sim. Se algum dia alguém se rir de alguma coisa de Direito, quer dizer, eu ria-me quando fazia exames inteiros e fazia para 20 e tinha 4. Essa parte era de facto para rir, mas sim diria que essa capacidade lógica de ler mais rápido e de apreender. Mas às vezes não estava também. assim vontade, vês um caso, vou dar o exemplo em que estou a pensar e acredito que muita gente esteja, vês o caso da Joana Marques e dos Anjos e não te dá vontade de ser advogada? Especialmente depois de ter ido ver o espetáculo, dá-me vontade de ser advogada da Joana, como da é óbvio. Não queria estar do outro lado. Claro, e há coisas absolutamente hilariantes, mas eu felizmente muito cedo no curso, quer dizer, feliz e infelizmente, percebi que não era mesmo para ali que ia. Comecei a gostar de viver e não se coaduna uma coisa com
com a outra. Tipo, gostar de viver a vida e gostar de ser... Sim. É que nem falo de ser advogada. Tipo, se quer seres boa aluna em Direito e gostares de viver a vida, tipo, não bate a bota com a perdigota. Não Não dá. coincide. Muito bem. Estamos quase a chegar ao fim. Não sei se alguém do público tem alguma pergunta que gostava de fazer à Isabel. Por braço no ar, ou aplauso, ou o que seja. Não tenham vergonha. Exato, não tenham vergonha, por amor de Deus. Também se não tiverem interesse Podem só nenhum, dizer que gostam muito de nós também. Nós exato, aceitamos. podem só ser fofinhos. Sim. És linda, temos aqui um és linda. Muito obrigada, tu também. Alguém, não. Não Esteja têm à dúvidas vontade. sobre o curso de Direito? Não querem saber como é que eu acabei Direito das Sucessões? Também não sei. Mas acabaste. Copiei tudo, sim. Mas acabei, tipo, Sim. fraudulento mesmo. Fraudulento. Podem vir à minha casa Já- tirar uma cédula porque aquilo não vale nada. Já prescreveu, não? Não prescreve. Não? Eu achava essa, sabes? Diziam-me assim, mas porquê é que não faz a ordem? Eu, aquilo depois de 2 anos prescreve. É mentira, Isabel. E eu, foda-se, inventei esta para nunca ter que fazer a ordem. E é mentira, nunca prescreve. Tipo, sou jurista. Infelizmente. Acho que temos ali uma pergunta. Temos. Conseguimos levar o microfone até ali? Eu posso ir lá? Vais lá? Eu vou lá. Bem, olha, Crowd muito bem. work. eu pus-te a trabalhar para mim, Isabel, neste momento. Isto não é... Tivemos a falar de misoginia e de repente tu é que estás a fazer o trabalho. Minha pergunta é sobre o poder das Espera, tens de amizades. te apresentar primeiro, desculpa. Eu? Sim, claro. Eu sou uma Zé Ninguém. Chamo Inês. Olá, Inês. Então, a minha pergunta era um bocado sobre o poder das amizades, porque eu tenho a impressão do trabalho que eu sigo de ti nas redes sociais, que a tua amizade com o Diogo Faro teve um grande impacto no teu lançamento para a comédia. Podias falar um bocado sobre isso? Posso falar sobre isso, sim, Sim. senhora. Vamos falar. Diga-se que Até já, Inês, vais ter de obrigada. responder a esta... Aplausos para a Inês, por favor. Obrigado. Inês, obrigado. Isabel, deixa-me só dar contexto a quem nos está a ouvir em podcast que vais ter de responder a esta questão com o Diogo Faro presente na plateia. Sim, está ali o meu querido Farecos. Falámos do início de eu começar a fazer stand-up e não falei de uma coisa que digo várias vezes, que foi quem é que me obrigou a começar a fazer stand-up, que foi o Faro. E sem dúvida alguma, tal como falo de ter feito terapia e de como isso me ajudou a começar, teres quem te deu um chute no cu no início é essencial. E às vezes tu estás... Eu vejo isso com algumas pessoas comigo, que é tipo, as pessoas estão mesmo a pedir o chute no cu, sabes? Tipo, só precisam mesmo daquele último... Eu ainda não estava aí, mas pá, disse uma vez ao Faro, tipo, eu por acaso gostava de experimentar fazer stand-up. Ele guardou aquilo num sítio da nuca, nunca mais esqueceu, e um dia diz-me, tipo, olha, o que é que fazes no dia 10 de outubro, se não me engano? Eu, não sei porque ele vai experimentar fazer stand-up. Eu, faltavam 2 meses, eu não sei se consigo escrever 5 minutos, não sei se consigo. Fiz 15, tipo, a primeira vez que fiz stand-up fiz 15 minutos. E foi um processo muito mais fácil porque lá está, tu mandares e-mail para um comedy club, ficares em lista de espera para open mic, não sei o quê, ou fazeres, a primeira vez que eu fiz stand-up para uma sala com 80 pessoas que tipo 70% me conheciam. É uma batota do caraças, porque Sim. claro que as pessoas gostam Claro. de ti. Mas também me deu ali um ânimo para aquelas primeiras vezes em que começou a correr mal, ou que eu estava a testar texto, ou que não sei o quê, tipo, ter começado assim, e eu sozinha nunca teria a possibilidade de ir, olha, desculpa, posso abrir a sala de baixo do Comedy Club para experimentar fazer stand-up? Claro que não, portanto, se não tivesse sido o Faro, tanto nessa parte de iniciar, como depois, tudo o que veio a seguir, várias coisas que fiz, espetáculos com ele, mesmo O podcast? o nosso próprio podcast, tipo, se fosse eu sozinha, sem conhecer as pessoas, sem o ter ao lado, não estaria a ser tão fácil. Portanto, a Inês tem toda a razão e pertinência na pergunta que fez. As amizades são importantes para tudo e aqui especialmente. Muito bem. Dá a resposta. Mais alguém tem alguma pergunta? Não vejo braços no ar. Mais alguma questão? Não me querem ver a passear com o microfone? Isto é o que me vem das Lá ao alturas. fundo? de promotora. A sério? Aí, tens de vir cá. Vem aqui um bocadinho. Vamos Vais a lá, meio, Isabel. vamos a Vai. meio caminho. Vou, já estou habituada. Já estava ali a colar à cadeira. Também é bom para vir arejar. Bem lá ao fundo mesmo. Eu vim de longe. Poupa a voz. Olá. Olá, meu nome é Félix. A minha pergunta é simplesmente em que faculdade é que tiraste Direito? Na pior de todas, consegues adivinhar? A pior de Lisboa. Clássica. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pior faculdade do país. Obrigada pela tua dúvida. Estou longe. Mas querias falar bem ou mal de outra faculdade? Espera, tens que Em lhe passar o Coimbra. microfone que nós não ouvimos.
Eu tirei Direito em Coimbra, então queria ver se as experiências eram iguais. Olha, eu fui à Faculdade de Direito de Coimbra quando era mais nova e fiquei completamente apaixonada, porque aquilo é lindíssimo, e dizia muito aos meus pais, eu quero ir para a Faculdade em Coimbra, e tenho a ideia, bem, estas coisas depois nós nunca sabemos, mas eu tenho a ideia que se tivesse estudado em Coimbra, se calhar tinha sido advogada. Não sei. Não? Não? Boa, então fiz bem. Em ficar em Lisboa. Boa, obrigada. Obrigado. Uma salva de palmas para a pergunta. Uma salva de palmas para a Faculdade de Direito de Coimbra. Não batam palmas para a Faculdade de Lisboa. Mais algum braço no ar, lá ao fundo, não? Estou em pé, aproveitem. Nas montanhas? Aproveitem-me, que eu estou aqui em pé. Era fixe uma pessoa que está no Rio neste momento fazer uma pergunta. Sim. Alguém que esteja na vila e quer colocar alguma questão? Não, vamos pronto. para o nosso momento final. Eu convido sempre os convidados e as convidadas a escolherem um beat de stand-up de alguém de quem eles gostam. Depois vamos ouvir esse beat em podcast, no Humor à Primeira Vista. Isabel, tu escolheste um beat da Ali Wong sobre HPV. Exatamente. Porquê? Ali Wong, não sei se conhecem ou não, uma comediante que fez o primeiro solo de stand-up dela em 2016, se não me engano, o primeiro special na Netflix, e ela está grávida. E ela está grávida, ou seja, como nós guardamos a imagem de uma mulher a gerar vida, a mulher mãe, a mulher comedida, pá, ela está mais de 1 hora a dizer as cenas mais hilariantes e mais unhinged possíveis, e ela depois faz mais um solo grávido ou 2, há uma coisa assim do género, e acho que fica uma dicotomia muito engraçada entre estar grávida e com aquela imagem da mãe, depois a falar das cenas mais savage. E este beat abriu assim um T4 na minha cabeça quando eu o vi pela primeira vez. Eu quando comecei a ver, basicamente quando fiz a subscrição de Netflix, quis começar a ver mais stand-up estrangeiros. E fiz o compromisso na altura, tipo em 2017 ou 2018, para quer ver primeiro as mulheres, porque não, já vi tanto stand-up feito por homens, não conheço nenhum destes nomes, então fui ver Eliza, Amy Schumer, a própria da Ali Wong, Catherine Ryan, a Anna Gatsby, e várias delas, e quando tu me fizeste esta proposta de escolher um beat, eu lembrei-me de várias delas, a Sarah Silverman também, mas este aqui especialmente, eu estava indecisa entre este da Ali Wong sobre HPV ou um da Nikki Glaser, em que ela também não conseguia encontrar, em que a Nikki Glaser diz que o pipi dela é uma mala feita à pressa. Ou seja, porque tem os lábios maiores, tipo, nós temos os lábios grandes e os lábios pequenos, é assim que se denomina. Só que tu depois descobres que às vezes os lábios pequenos são maiores que os grandes e ficas um bocado à toa, que é tipo, o que é que se passa? E depois tens uma comediante linda, awesome, que diz tipo, pá, a pornografia é ridícula, tipo, os pipis que eu vejo em pornografia não são reais, e depois diz, o meu pipi é uma mala que alguém fez à pressa e eu senti muito vista e representada. E este do HPV é a Ali Wong a falar de algo que felizmente já se faz algum trabalho para desmistificar e para cada vez estigmatizar menos, mas que ainda há um estigma, porque é uma IST, e ela, para além de descrever de uma forma perfeita, meio que tira a vergonha das mulheres que têm HPV e põe-nas que ainda não têm. Tipo, ela meio que diz, se vocês ainda não têm, é que estão... Vocês é que estão erradas. Mal, sim. Pá, eu achei isso absolutamente hilariante. Eu lembro-me já na altura ter falado com várias amigas minhas que tinham muita vergonha de ter HPV, até que depois lá está, a vida foi passando e eu fui mesmo percebendo que eu não sei se tenho amigas minhas hoje em dia que não tenham HPV, e fui percebendo que a Ali Wong não só tinha toda a razão, como disse aquilo com muita, muita graça. E é aí que eu acho que entra o tema de ver mulheres a falar de coisas que nunca nenhum homem poderia falar, apesar dos homens estarem carregadinhos de HPV, não falam sobre ele. Então achei, na altura ficou assim, tipo, abriu uma explosão na minha cabeça de ver uma mulher a falar daquilo pela primeira vez e de uma forma tão fixe. Então escolhi este beat que gosto muito. Muito bem. Vamos ter de terminar. Não se esqueçam de ir ver a Isabel no 30 por uma linha, Lisboa, Leiria e Porto. Lisboa, Leiria e Porto, nos dias 2 de outubro começo no Porto, depois dia 3 de outubro vou fazer em Leiria e no dia 7 de outubro em Lisboa. E podem segui-la em Isabel N. Viana no Instagram. O Humor à Primeira Vista é humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. Quero agradecer à Vodafone, obviamente, e à Cora por nos ter recebido, e uma grande salva de palmas para a Isabel e para vocês, por favor. Obrigada, malta. Obrigado. Agora bebam aguinha e hidratem-se.
para curtirem Underworld como deve ser logo à noite. Everybody has HPV, okay? Everybody has it. It's okay. Come out already. Everybody has it. If you don't have it yet, you gon' get it. You gon' get it. It's coming. You don't have HPV yet, you're a fucking loser, all right? That's what that says about you. A lot of men don't know that they have HPV because it's undetectable in men. It's really fucked up. HPV is a ghost that lives inside men's bodies and says boo in women's bodies. My doctor told me that I have one of two strains of HPV. Either I have the kind that's gonna turn into cervical cancer, or I have the kind where my body will heal itself. Very helpful, this doctor, right? So basically, either I'm gonna die, or you're in the presence of Wolverine, bitches.